Tchu, 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 tchu. Pam, param, param, pam, pam. Bom, a gente está dando continuidade ao tema Florais de Bach com a terapeuta integral Cris Cole. Estou esperando ela voltar. Tchum, 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 tchum. Tchum, 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 tchum. Tchum, 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 tchum. Aí a gente sai convidando todo mundo. Larararará. Tarararará. Pá, 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 pá. Tum, 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 tum. Aí, vamos lá resgatar a Cris. Pronto. Temos 4 corpos Sim. inferiores, tá? E temos 3 corpos superiores. Temos mais do que isso, Sim. tá? Mas vamos trabalhar com esse 7 que tá de bom tamanho. Aonde tá? entra o desequilíbrio? Tá, vamos entender Eu tô com isso. sede. Eu tenho 3 corpos superiores. Esses corpos superiores são os mais sutis, aqueles que vibram diretamente ligado à nossa centelha divina. Tá. Essência, eu superior, né? Uhum. Esses superiores, eles são mais sutis. Eles podem desequilibrar? Podem. Esperando a Cris entrar. Acabei de pescar ela. Tchum, tchurum, tchum, tchum. Ai, voltemos. Voltemos que a gente gosta de conversar. Eu já daqui a pouco no sapato. Ô, Cris. Hum. É, eu sei que vai bater mesmo, mais ou menos com as perguntas, mas é como fizeram, depois a pessoa fala, eu assisti a live que ficou gravada e você não fez a minha pergunta. A pessoa, ela pode estar tomando um medicamento indicado pelo médico e associar com, primeiro, e segundo, eu não estou me sentindo bem, eu não tenho nada físico ainda, é um desconforto. Quando é que a gente deve procurar um terapeuta especializado em Bach? Te procurar, um exemplo, te procurar. Que sinais que eu vou sentindo que eu preciso de um floral, que o floral possa vir me ajudar? Se você acha que tem alguma coisa que não tá legal na tua vida, Em que vem âmbito for? procurar. Em que âmbito for. Então, eu tô sentindo uma coisa esquisita, eu nem sei o que é. Não sei. Eu não tenho. Já chegou uma cliente uma vez aqui para conversar comigo assim. O relato dela, a primeira consulta, ela não me conhecia, eu não a conhecia. E ela disse assim: Cris, o negócio é o seguinte. Eu acompanhei aí os teus vídeos, eu gostei do jeito que tu falas. Eu não sei nem o que eu vou te dizer. A única coisa que eu sei é que eu tenho uma boa família, eu tenho um marido que é companheiro, um marido que me apoia, eu tenho trabalho, meu marido trabalha, a gente é super companheiro, a gente é unido, eu tenho 2 filhos. E meus filhos não me dão trabalho, tudo aquilo que as mães reclamam, de filhos que não querem estudar, que têm dificuldade de obedecer. Eu não tenho esse tipo de problema com meus filhos. A gente tem uma vida, não somos ricos, mas temos uma vida relativamente tranquila, a gente não passa grandes sufocos materiais. A gente se aperta um pouco quando a gente está economizando para alguma coisa que a gente quer fazer, uma viagem, trocar de carro. A gente sabe que vai ter uns meses ali de segurar as rédeas, mas o resto tudo tranquilo. Só que eu sinto um negócio dentro de mim que eu nem sei o que é. Às vezes eu olho para minha vida e me sinto culpada de me sentir assim, porque eu não tenho razão nenhuma para Olha. achar que não tô bem. A E, harmonização aí, tem alguma coisa faltando, tá desconectado alguma e coisa. se ela não desse atenção a isso, poderia vir se tornar algo. Sim, Porque com o passar do tempo. eu acredito que começa assim, começa no, vamos colocar, espiritual,
energético, físico. As pessoas acreditam que, a grande maioria acredita que começa no físico, aí desequilíbrio energético e depois o espiritual. Eu acredito nos 7 corpos. Eu acredito que vem de cima para baixo. Então, se eu não estou bem, alguma coisa aqui não está bem, que já interferiu no meu energético, que vai somatizar no meu físico. Na minha percepção, o que a gente chama de espiritual e energético é a mesma coisa Não, para mim. eu quis falar dos corpos, o corpo espiritual e corpo energético, o duplo etérico. Quis dizer na descida. O corpo energético, porque tudo corpo para mim é corpo de energia, né? O que diferencia são as densidades ou o padrão de frequência vibracional de cada um deles. Mas o que não é matéria, a grosso modo, para mim, o que não é matéria é energia, né? E vibram em padrões diferentes. O corpo vital, aquele energético mais próximo do físico, ele é mais denso. Sim. Está mais conectado, ele serve ali como um grande facilitador daqueles mais sutis para esse mais denso da matéria, então, o físico. Colocar, para ver se eu entendi. Matéria, mais denso, que não é matéria, e um mais sutil. Se tem um desequilíbrio nesse sutil, desequilibra esse grosseiro e depois o físico? Depende daquilo que está surgindo, mas geralmente a desarmonia começa antes. A desarmonia começa antes, porque nós temos os 4 corpos inferiores. Né? Os 4 corpos inferiores: físico, vital, ou esse energético, né? Físico, vital, emocional e mental inferior. Então, o mental completo. Você acredita que começa do mental para baixo? Pode começar antes. Não, pode começar X. Aí a gente vai para a religião. Vamos do energético para baixo. Não? Não. Não. Não existe separação. Não. Somos tudo isso. Sim, para quem... A gente trazendo para o floral de Bach, porque se a gente vai mais para dentro, as pessoas vão falar, estão falando de religião. Não. Vamos lá. Estamos falando de floral de Bach. Eu não tô saindo, não. Temos 4 corpos inferiores, tá? E temos 3 corpos superiores. Temos mais do que isso, tá? Mas vamos trabalhar com esse 7 que está de bom tamanho. Aonde entra o desequilíbrio? Tá, vamos entender isso. Eu tenho 3 corpos superiores. Esses corpos superiores são os mais sutis, aqueles que vibram diretamente ligado à nossa centelha divina. Essência e o superior, né? Esses superiores, eles são mais sutis. Eles podem desequilibrar? Podem. Não é tão fácil, mas pode. Eles não estão nos níveis celestiais ainda. Então, sim, eu posso desarmonizar aqui. Mas aqui é mais difícil desarmonizar. Por isso que a gente acredita que a desarmonia está sempre nos inferiores. E 99% das vezes está. Mas existe desarmonia também nos superiores. Isso não é religioso, não. Isso é um funcionamento do nosso corpo. E quando a gente atua com floral, a gente está fazendo o quê? Melhorando a comunicação desses 3 para os superiores. Porque as virtudes moram onde? As virtudes moram aqui. Agora peguei. Porque assim, que eu ia falar de programação de vida, tal, porque a programação de vida está aqui em cima. Porque quando fala programação de vida, as pessoas entendem como espiritual, religioso. Entendeu? Aí eu falei assim, de que forma eu vou falar para que não venha? Mas aí você me sanou. Já que ele vem no que é divino, o divino está nos 3 corpos superiores. Então pode ter um desequilíbrio, mas geralmente é nos 4 inferiores. Eu entendo. Agora eu entendi. Onde é que está a desarmonia, Fê? Geralmente é assim.
Quando eu corto a comunicação com os superiores, os inferiores vão se enfraquecendo. Então surge a desarmonia quando eu interrompo essa comunicação. Tá. Então, essa Aí, moça. comunicação, eu volto a fortalecer. Por quê? Porque a energia do divino Não. volta a atuar aqui embaixo, nos inferiores. E todo o meu sistema de cura está aqui. Agora, trazendo para esse relato dessa moça que falou que estava tudo bem. Então, ela estava sentindo começar a desconectar aqui, ou pode ser só aqui? Não, aqui, né? O que acontece? A gente está aqui, a gente está conectado assim, Sim. né? Aqui 4 e aqui 13. Essa é a nossa conexão. Algumas pessoas têm mais fragilidade no corpo emocional, outras têm mais fragilidade no campo mental, porque nós estamos em processo de evolução. Sim. Então, as fragilidades elas vão acontecer. E os nossos desafios ou propósitos de vida, eles são muito gerais. A gente às vezes fica encafifado com coisa que não precisa. A gente volta lá para a simplicidade que o Dr. Bach fala, né? O grande propósito que é comum a todos nós que estamos aqui na vida física é superar a nossa tendência a querer viver só nesses corpos aqui. Porque isso é a ilusão. Porque a verdade está aqui. E aí, quando a gente começa a desconectar e a gente fica mais nessa ilusão que a gente acredita que é a realidade. Tá. Adoece. Então, com essa moça, o que aconteceu? A fragilidade dela não estava no mental, porque ela racionalmente ela olhava para a vida dela e dizia: não tem por que eu estar me sentindo assim. Qual era a fragilidade dela? Emocional. E se a gente vê por longo tempo, dá doença cardíaca, dá problema de entupimento de artéria. Então, se a gente for ver, tem uma camada que é aquela camada das pessoas que elas estão sofrendo muito, que aí é o racional dela, que não consegue concatenar, beleza. Mas a gente pode dizer que tem uma grande maioria que, assim, tem uma certa estabilidade, não está esbanjando, que poderia estar em equilíbrio, mas está preso aqui nos 4 e vai cortando a conexão aqui em cima. E aí é onde começa a ansiedade, que aí aumenta o fluxo sanguíneo, que começa tum-tum-tum, come excessivamente, aí começa a fazer placa de ateroma, pronto. Uma coisa atrás da outra e vira uma bola de neve. Tá. Eu tinha lido alguns artigos que me deixaram confusa entre os 7 corpos. Aí eu peguei e falei, cara, então eu tinha entendido o inverso. Que eu achei que assim, os outros 3 fossem não celestiais, mas eles fossem mais espirituais e esse aqui mais carnais. Aí eu falei, não, então peraí, esse aqui não tem como adoecer. Então é quando se corta a conexão. Agora eu entendi. Show. É isso aí. Os superiores é mais difícil entrar em desarmonia, mas é possível que eles percam energia, porque eles estão em contato. Embora os meus inferiores não queiram ouvir, é como a gente, sabe, criança birrenta, que a mãe tá dizendo, não faz isso, tu vai te estressar na vida. Ai, eu quero, e vira as costas para a mãe, vai lá e faz, acontece o quê? Quebra a cara. E aí volta depois, toda doída por dentro. Ai, mãe, são os nossos corpos inferiores, a gente parece criança às vezes, ou parece aquele adolescente lutando com as coisas da vida, e aí
se estrepa e depois, nossa, não precisava de tudo isso, né? É. São essas nossas inferioridades, né? É quando a gente está pensando ainda só aqui com a ilusão da matéria e tudo vira um desastre. A minha dor é a maior dor, o meu sofrimento é o maior sofrimento, a minha vida é a maior tragédia. E a gente deixou de escutar o divino dizendo assim: para tudo tem solução. Ô, Cris, você como terapeuta de bar, qual é o maior desafio que você sente em relação, aí eu não sei como é que fala, paciente, assistido, qual é a cliente, qual é a maior dificuldade que você vê dele aceitar? Eu acho que se ele vai até você, porque ele já está numa outra linha de que, eu preciso. Tem os dois lados. Tá. Qual é a maior dificuldade? É porque tem as 15 Fernanda aqui falando junto comigo, tá? Qual é a maior dificuldade de acessar esse cliente? Porque se ele vem até você, ele sabe que ele vai encontrar algo que ele não encontra na medicina ocidental. Que é a nossa. Tá. Qual é? Os florais de bar faz parte da medicina natural ocidental. Tá. Eu quis dizer ocidental alopática. Tá. Então vamos lá. Tem algumas questões aí que são bem interessantes. Eu já atendi pessoas que chegaram no consultório. Eu lembro de uma senhorinha, eu atendi até aí em São Paulo, quando eu estava aí. Eu atendi ela no consultório e ela chegou. Quem trouxe essa senhorinha foi a nora, a esposa do filho trouxe. E eu, primeiro, assim, ó, né, não conhecia, a primeira consulta, sempre pergunto o que que ela busca, o que que ela veio buscar com esse atendimento. Ela disse assim, eu não sei o que que eu vim buscar aqui, porque por mim eu nem estava aqui. Os meus filhos que disseram que eu tinha que vir. Acontece isso. Eu não estou doente, eles que me veem doente. Então, assim, para mim eu tô bem, é só eles me deixarem em paz, pararem de me incomodar. Se eles pararem de me incomodar, eu fico muito bem. O problema não sou eu, o problema é eles. Às vezes. Esse é um É um desafio, porque assim, às vezes a gente olha e fala assim, não, o meu pai, o meu irmão, ele precisa não, eu quero que ele seja do jeito que eu idealizo na minha mente. E aí cata a veinha pelo braço e fala assim, você dá um jeito na minha mãe, quando na verdade ela só está exercendo o direito dela fazer o que ela bem entende, só que vai contra os princípios, porque a gente criou uma ilusão de que os pais vão virar nossos filhos, e aí a gente começa a perder o respeito por eles como pais e começa a tratar eles como filhos, né? Tem esse lado e também tem o lado, das vezes, da pessoa que ela até vem procurar ajuda, mas ela não percebe que é ela que está iludida naquele jeito de olhar a vida dela. Uhum. Esse é o maior desafio, né? Nesse Fazer sentido. eles se olhar. É quando assim, eu até vou procurar ajuda. E aí eu chego lá na terapeuta falando, que a minha mãe não me entende, que o meu pai me abandonou, que eles se separaram, que eu tive uma infância difícil, que eu não tive o meu pai presente, então eu fiquei muito ressentida, que agora eu tenho dificuldade de me relacionar. A culpa é do meu pai e da minha mãe, que não me mostraram como é uma relação verdadeira. E aí a gente precisa fazer o tratamento, encaminhar de uma forma que aquela pessoa. Eu não posso dizer para a pessoa, olha, tu é uma adulta, para de ficar reclamando de pai e mãe. Uhum. Para de dizer. Eu não posso dizer Sim. isso para a pessoa. Essa pessoa precisa se dar conta de que agora ela é autônoma. Responsável por Então, independente do que pai e mãe fizeram, quem manda na minha vida agora sou eu. E Uhum. se eu não quero mais esse sentimento, se eu não quero mais essa dor, eu escolho como eu vou viver. Quando eu era criança, eu não podia escolher muito, porque eu ainda tinha ali uma relação de obediência por conta
da estrutura, eu não podia mandar em mim, mas agora eu tenho consciência, agora eu tenho entendimento, agora eu estou conectada com o meu eu divino, e o meu eu divino sabe tudo o que deve ser de melhor na minha vida. Uhum. Então agora não tem mais desculpas. Não deveria Mas essa ter mais desculpas. Isso é de momento e autorreflexão individual. Ela precisa fazer essa reflexão. Uhum. Então, esse é o maior desafio, né? Uhum. É a gente, como terapeuta, dominar, às vezes, a nossa ansiedade em querer mostrar as coisas para a pessoa. E entender que a referência daquela pessoa pode ser completamente diferente da minha. A minha referência de vida Ô, é Cris, diferente. te, O que fa é bom para mim não é para ela. te fazer uma pergunta. Teve uma pessoa que falou assim para mim: Ah, Fernanda, eu usei florais, mas não funciona. Ele não tem o mesmo efeito do que um. Deixa eu não usar um nome comercial. Do que um. Ai, Cacilda. Uma apatia. Não, é um tranquilizante, um acalmante, um Rivotrilzinho. Tem Alopatia. alopatia, eu entendi, homeopatia, alopatia. Tem pessoas que acham que eu vou lá pro Florais de Bar, eu assisti um vídeo e tal, eu vou lá e tem pessoas que acreditam que o efeito vai ser assim, pode ser assim. Duas perguntas. Ele é assim, ele pode ser assim? Por quê? Porque eu vejo que todo mundo quer uma pílula. E pelo que eu estou entendendo que você está dizendo, ela tem que ter uma transformação. O floral ele vai fazer a parte dele, mas ela também tem que fazer a parte dela. Se é mais ou menos isso que eu entendi. E se ele tem o efeito assim, e se as pessoas vão até você acreditando que assim, não, eu vou ali para não ter que ir no psiquiatra, porque tem pessoas que têm uma aversão a psiquiatra e acham que é necessário. Eu tenho autodiagnóstico de que eu tenho depressão, porque hoje em dia as pessoas já se intitulam depressivas. E chegam dizendo que tem depressão, né? Isso. Primeira situação, né? Não quero responder todas, eu não quero me perder, porque tem muitas coisas interessantes na tua pergunta. Primeira situação, eu faço acompanhamento terapêutico com os florais em vários clientes hoje que fazem concomitantemente o acompanhamento psiquiátrico. Uhum. Tá? Uma coisa não exclui nem substitui a outra. Tá? Esse é um ponto importante. Show. Então, o que acontece com essas, né, com algumas patologias? Que patologia é o que é clínico já está no físico. Uhum. Patologia tem a ver com o físico, né? O que acontece? Quando eu entro num grau de desarmonia no meu campo de energia, seja mental, emocional, né? Eu vou criando um quantum energético que interfere na programação celular no físico. Isso é uma reação energética direta. Tá. Quando esse quantum de energético, esse quantum de energia dos meus corpos de energia, né? Mental e emocional, eles vão sendo debilitados ao longo do tempo, e quando eu falo ao longo do tempo, pode ser ao longo de várias encarnações. Tá. Nem sempre é só dessa, né? Enfim. Então, quando isso vai sendo debilitado ao longo do tempo, eu crio uma condição energética desfavorável e isso vai alterando a composição celular do corpo físico, porque o nosso corpo físico é sustentado pelos corpos de energia, junto com a alimentação do físico, junto com a respiração, oxigênio, né? Mas a base de sustentação é energia, é aquela energia que eu estou recebendo aqui de cima, né? Quando eu corto a comunicação, fica um fiozinho. Eu nunca corto de todo, nunca esse corte é 100%. Ele vai que nem vem entupido, ele vai se estreitando. Tá? Então, ele vai diminuindo esse fluxo. Se diminui o fluxo do divino,
que é a energia vital que nos anima, esse quantum de energia vai ficando deficitária. Alterei a programação celular do corpo físico. Instala. Essa programação celular do corpo físico vai e pode e vai causar distúrbios físicos. Uhum. Então, tudo que se refere à química do nosso organismo, e quando a gente fala de depressão, ansiedade, todas essas patologias que envolvem essas medicações ansiolíticas, como é que fala? Essa que dá vitalidade, esqueci o termo, mas todas essas que alteram a composição química envolve o nosso processo neurológico. Uhum. Tá? É o Rivotril da vida, o citalopram da vida, todos esses, né? A fluoxetina, que é um dos Campeão. mais, né? Enfim, todos esses. O que acontece quando eu quero aumentar o nível de serotonina? Porque quando o que é a química? A serotonina vai caindo. E a serotonina, a gente fala que ali é o hormônio e a substância da alegria, do bem-estar, do prazer, né? Uhum. Os primeiros indícios, né, de que a serotonina está baixando, eu vou desanimando. O pessoal, a turma, me chama para Não vou. passear, eu já não vou mais. Eu sempre ia, agora eu já não vou mais porque não estou muito afim. Eu já não vejo mais graça em comemorar Natal. Tanto faz, tanto Nasceu um fez. sobrinho na família, tudo bem, é mais um só. Então, o nível de serotonina está caindo. Quando isso acontece por um período grande na minha vida, é muito difícil ou se demora muito tempo tratando só o energético. Porque a gente precisa superestimular o energético para que naturalmente ele mande Energia energia para o físico, reprogramação celular. celular do físico para a serotonina subir de Subir. novo. Uhum. E isso a medicação alopática faz mais rápido. Sim. Por isso que não dá para excluir. Sobe mais. Então isso faz mais rápido. O que acontece quando eu só uso o meio da alopatia? Eu subo a serotonina, mas sem compreender a origem, onde é que está o problema que fez ela Você vai descer. tratar só os sintomas. E aí a causa não vai derrubar ela novamente. Exatamente. E aí o que acontece com essas pessoas que tratam só o físico? Elas ficam aquela gangorra de medicamentos, né? Ela toma o medicamento, fica melhorzinha e às vezes melhora um pouquinho, mas fica com aquela sensação de que eu não sou eu. É Uhum. o principal fato. Ai, mas parece que eu não sou eu de verdade. Eu fico mais lenta, eu parece que fico assim meio aérea, meio esquisita, mas melhora aquela tristeza, aquele vazio, aquela coisa que ela sentia. Então, entre ônus e bônus, ela continua tomando. Até que chega um momento que ela diz, não, eu quero tentar diminuir, agora eu tô me sentindo legal, porque ela tá tomando a medicação, a serotonina tá aqui, né, Uhum. estabilizada. Aí ela se sente legal. Aí ela diz assim, agora eu quero começar a diminuir. E o que acontece? Começa a ter problema de novo. Porque a origem Não não foi. foi tratada. Só tá tratando os sintomas. Por isso que o ideal é o tratamento Com- conjunto. O ideal é os dois. O Dr. Bach fala que o médico do futuro, esse é o termo que ele usa aqui na década de 30. Sem O atrás. médico do futuro é aquele que vai tratar não só o sintoma, mas vai tratar junto ao mesmo tempo a origem, que é esses corpos de energia. Eu acho que. E tá vindo uma. Eu tô aqui? Tô aqui? Tô aqui? Oi,
Ai, agora sim, tô te vendo. Ai, que delícia. Então, eu não sei até onde você ouviu, eu falei assim, tá vindo uma galera legal que tá começando a ampliar o olhar de falar assim, eu não vou olhar para a doença, eu vou olhar para o doente. Boa. Vou olhar para a pessoa, não vou olhar para a diabetes, eu vou olhar para o seu João que porta a diabetes, porque aí você consegue ver todos os mundos que ele está inserido. Então, Exato. não dá, eu acredito que não dá para a gente pular para chegar ao ponto de assim, vamos olhar a causa agora? Não, mas vamos olhar os vários mundos, e quem sabe é aqui, ou aqui, ou aqui, e aí eles vão começar a descartar várias possibilidades para chegar, opa, a causa está mais além. Já é um grande passo, não é, Cris? Mas sabe, Fernanda, que o profissional da medicina, eu não vou nem falar só o médico, porque entre enfermeiros, entre os técnicos de enfermagem, entre todos os Nas profissionais da- da área da saúde. É. Então, quando os profissionais da área da saúde, no geral, Uhum. entenderem isso, é muito próximo isso que tu tá separando. Ah, vamos começar primeiro por isso. Se eu entendo esse aspecto primeiro de olhar outras coisas, é muito fácil a gente compreender a É, causa. por que que eu tô falando isso? Porque começou a haver um movimento aí, uns 3, 4 anos, que o pessoal começou a falar assim, não, tem uma diabetes, uma hipertensão, vamos mandar ele para um nutricionista. Aí o nutricionista pega e fala assim, não, tem que comer isso, mas não sabe em que convívio social, em que meio, em que contexto ele está inserido. Então, que legal que agora eles estão começando a olhar infraestrutura, sociedade, família. E eu acredito que vai chegar. Opa, a gente elimina isso, porque tem pessoas que vivem em condições muito boas e mesmo assim adoecem. A minha irmã é técnica de enfermagem, ela trabalha na UTI de um hospital grande aqui em Porto Alegre, e que a área da UTI que ela trabalha está só destinada para Covid, Uhum. né? E ela não é muito de comentar coisas do trabalho por Uhum. conta da dificuldade. Ela quer chegar em casa Tomar e banho e tentar descansar. as coisas, né? Não quer continuar aquela situação que tem coisas muito delicadas. Um dia ela chegou aqui em casa, agora em agosto já, perto do aniversário dela, e eu vi que ela estava assim abatida, né? E eu assim, o que que foi, mana? E ela começou a contar assim uma situação que ela tinha pego naquela semana. E ela disse assim, mana, não, lá chegou um rapaz, um homem, 40 anos, atleta, nenhum histórico de enfermidade, nenhuma comorbidade, Morbidade. saudável, alimentação saudável, com prática regular de exercício, recém-casado, com um bebezinho, o filhinho dele, meses. E a gente vê lá a esposa chegar lá e a esposa só tem notícia, porque não pode se aproximar, não. E a gente vê ali que tristeza aquilo. E um dia antes dela me contar isso, ele tinha sido entubado. E aí ela disse assim: ele não volta. E, e como é que a gente vai explicar isso para a família? Como é que explica isso? Um corpo físico extremamente saudável e de uma hora para outra Numa felicidade que acabou de ser pai, então tá. é. Ô, Então, Cris, muitas coisas entendidas ainda. eu tenho algumas pessoas que estão de plantão, que gostariam de estar assistindo, e aí eu peguei numa live anterior com a psicóloga, eu falei para ela, eu fico imaginando quando tudo isso passar, como que esses profissionais que estão na linha de frente vão estar. Se a gente já tivesse todas essas práticas inseridas em nós, eles estariam, nem que se fosse com energético. O físico ia estar cansado, moído, mas o energético estaria um pouco melhor. O que você pode dar como dica para eles fazerem? Porque eu fico imaginando um burnout vindo assim
pesado, porque muitos perderam família, não tiveram direito a luto, ou um luto que nós estávamos acostumados a ter, perderam colegas de trabalho, estão trabalhando em situações assim, sem IPI, precárias. Então, quando eles chegarem, quando falam assim, acabou, como que o corpo físico, mental deles vão estar? E o que você pode falar para eles fazerem para que possa melhorar? Ah, tem algum floral específico? Como você falou, o que serve para um não serve para o outro. Mas o que você pode, você como terapeuta, dentro de todas as práticas que você tem inserido em você, o que você pode trazer de acalanto para essas pessoas que vão vir assistir, que estão na linha de frente? Eu posso colar a resposta do Dr. Bach? Pode. O Dr. Bach diz pra gente assim, e é o que eu uso muito como recurso nos atendimentos, né? O Dr. Bach, ele diz pra gente que, primeiro, a gente precisa compreender que nós somos o todo, agir como o todo, a ver a vida como o todo, né? Quando a gente entende que somos o todo, fica mais fácil a gente enfrentar essas dificuldades, porque eu começo a compreender que a ausência física, o cansaço físico, tudo isso é passageiro, porque tudo sobrevive no todo. Ninguém morre no todo, tudo permanece vivo no todo. Ai, que lindo. Então, essa é uma lição incrível que o Dr. Bach deixa para gente. A nossa dificuldade é aceitar isso. É o nosso ego que sofre, que chora, que sente falta, sente saudade, né? Que quer ter o Mas quando a gente controle do porquê foi assim. Mas o porquê, sabe, para quê? É entender a nossa pequenez, mas também entender que a gente faz parte de algo maior. exato, Tá. exato. E esse todo maior, ele é permanente. A nossa consciência limitada é impermanente, mas o todo é permanente. Então, esse é um dos caminhos, né? O segundo caminho que o Dr. Bach traz e a dica que ele traz é permaneça constantemente no estado de observador e completamente interessado. Esse é o termo que ele usa. Olha. Mantenha seu interesse pela vida. Mantenha o seu interesse. Ele não diz ame a sua vida. Ele não diz seja alegre o tempo todo. Ele não diz procure a felicidade dentro de você. Ele diz Sim. esteja sempre interessado pela vida. Gente, que lindo. Porque quem é interessado é curioso. Então a gente passa a agir com interesse pelas coisas da vida. Então, eu tiro o meu foco da dor que eu estou sentindo, mas eu coloco o meu foco no interesse pela minha vida. Então, por mais monótona que seja a minha vida, ou por mais cansativa que eu seja a minha vida, hoje de manhã até eu estou fazendo um programa ao vivo no meu canal do YouTube, se tu me permitir, eu já estou falando, não permitiu, eu Claro, já falei. claro. Às 7h09 da manhã, de segunda a sexta, eu faço ao vivo uma chamada do programa Despertar. Uhum. E agora eu estou num período que eu estou usando até as afirmações das essências florais. E hoje de manhã eu falei disso. Não é coincidência, né? É conexão mesmo. Eu falei disso hoje. Recentemente, eu passando, caminhando, saindo aqui, o meu espaço terapêutico fica na minha casa, né? Uhum. Então, saio daqui. Há 2 anos eu voltei, eu morei aqui 21 anos, saí por aí pelo mundo, voltei tem 2 anos. Ou seja, tem mais de 30 anos que eu frequento o bairro, faço compras no mesmo supermercado, caminho por tudo, conheço tudo, as casas, enfim. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu fui ao mercado a pé. Fazia tempos que eu ia uma vez por semana, ia de carro para comprar bastante coisa para abastecer a semana, né? Uhum. E agora, a gente voltando, eu estou indo a pé porque eu compro pouquinho. Vou Uhum. hoje, depois vou de novo. E voltando a pé,
mais de 30 anos eu convivo com esse bairro, com esse... Na volta eu percebo, numa rua antes da minha, um ipê rosa lindo que cresceu e se bifurcou nos fios de luz. Aquelas imagens de foto de Instagram, sabe? Uhum. Que a gente, nossa, que E que lindo, que a acha que só gente tem lá compartilha, fora. Ai, que a Paris. gente só vê. Que coisa linda! Gente, eu tenho isso aqui do lado da minha casa, praticamente. E eu parei e fiquei olhando. Se alguém me viu lá, se aquela louca tá parando olhando pro céu, né? E eu parei e olhei aquela árvore que literalmente se bifurcou nos fios de luz e aquela copa rosada. ah, E lindo, e eu fiquei maravilhada com aquilo. E eu falei assim, meu Deus, olha que falta de interesse na vida, que há mais de 30 anos eu passo por esta rua e eu nunca percebi que esta árvore, eu sabia que tinha uma árvore ali, porque eu passo toda semana ali, mas eu nunca tinha me dado conta, eu nunca parei para olhar para cima. Tem, Isso é esse pela vida. é porque assim, pode ser que sim, pode ser que não. Tem uma terapeuta que ela pega e fala assim: se a gente estivesse no momento presente, a gente veria muitas coisas, mas a gente sempre está ou lá na frente, ou lá atrás, ou com a tecnologia agora na mão, que agora eu fico imaginando o pessoal daqui a algum tempo, quanto não vai desenvolver de cervical, sabe? Só olhando para baixo e energeticamente a gente está descendo, fechando o nosso coração, fechando todo o nosso esqueleto, sendo que a gente deveria levantar, não com soberba, mas eu estou aqui. Então a gente nunca está no momento presente, né, Cris? Ou a gente está remoendo o passado, ou a gente está falando assim, não, porque quando acontecer isso, quando meu filho formar, ou quando eu me formar, porque eu me pego muitas vezes nisso, aí falta só um ano, então ao invés de eu estar aqui, eu estou lá na frente, projetando um ano, e quantas coisas eu já não devo ter passado e não ter falado, olha, um IP não ia aparecer aqui do nada. Ele levou um tempo. Seria É, menos isso, não é, Cris? A gente sempre está transitando é. em vários tempos, mas nunca aqui, né? Mas o que o Dr. Bá fala é mais profundo do que isso, né? Porque Sim, ele diz assim: não basta só a gente vir para o presente, eu tenho que me interessar pelo presente. Porque o que que faz a gente ir para o futuro e para o passado? Porque eu não vejo, não tenho não tem interesse nenhum interesse. no meu. Então, como eu não tenho interesse por nada da minha vida no presente, eu vou buscar as glórias do passado, ou vou remoer as dores do passado, ou eu vou buscar as projeções de esperança no Se eu futuro. não estou Agora, interessado agora, eu fujo. quando eu encontro interesse no meu presente, eu não tenho por que ir para outro tempo, nem outro espaço. Gente, que lindo. Então, para quem sofre, Vou essas anotar. duas são duas dicas muito simples. No dia a dia requer disciplina. A gente precisa se disciplinar a olhar com interesse. E eu, para os clientes no consultório, eu digo assim: vamos lembrar de quando a gente era criança, que tudo era novidade. Hoje de manhã eu usei esse exemplo. A minha sobrinha tem 7 anos. Quando ela chega aqui na minha sala, ela nunca frequentou muito a minha sala de trabalho, porque primeiro que é um espaço aqui de sempre, ou a minha maca está aberta, não é para brinquedo. Então Uhum. ela não vinha muito. Só que agora eu não estou fazendo nenhum atendimento presencial. Quando ela começou a voltar, agora julho, que ela começou a visitar de vez em quando, ela podia entrar, que eu estava trabalhando, atendendo online. Quando eu atendia, ela ia brincar na sala, mas depois ela voltava, a gente ficava conversando, então ela circulou. Em cima da minha mesa de trabalho, eu tenho esferas de cristais, de pedras. Então, eu tenho quartzo, eu tenho jaspe, eu tenho amazonita, tem vários, né? E eu lembro que quando ela entrou aqui, ela foi, o olhinho arregalou, brilhou, e ela foi direto, e a mãozinha puxou. E aí, com os clientes, eu tento buscar essa curiosidade que é natural quando a gente é criança. Isso é interesse.
Eu estou interessada por isso que está aqui, Agora. né? Agora. Então, enquanto eu tenho interesse por descobrir coisas, por saber coisas, por entender coisas, eu estou com interesse, eu estou no Vamos presente. fazer só um A gente adendo. perde isso, né? Vamos fazer só um adendo. Quando eu estou interessado na minha vida, porque hoje as pessoas se perdem tanto nas redes sociais, vendo o que eles acham que é felicidade na vida do outro. Porque eu vi com essa pandemia, muitas pessoas otimizaram tempo, aproveitaram tempo e muitos se entregaram ao ócio. E aí eu vejo pessoas falando assim, nossa, mas a minha vida tá uma porcaria, mas a minha... o que você está fazendo da sua vida? A pessoa está o dia inteiro no Facebook ou no Instagram, ou só televisão, televisão. O que você está tendo de interesse na sua vida? Porque às vezes a gente Sim, pega uma foto de Instagram e nem a pessoa falou assim, nossa, Fernanda, você tá linda e tal. Quando eu tiro aquela foto, se você olhar bem, olha, dá uma ampliada no olho, é só uma pose. E aí, às vezes, a pessoa olha e fala assim, nossa, ela tá arrasando, fazendo live, fazendo faculdade, e a pessoa pega só um recorte e imagina na cabeça dela a perfeição e se neutraliza. Tem dor, tem alegria, mas eu tento fazer algo diferente sem olhar para o outro, porque a gente entra em julgamento para conosco ou para com o outro, né? Eu acho que é fundamental a gente olhar para si, o que eu quero, não é amanhã, agora, o que dá para fazer agora. Seria mais ou menos isso que você está falando, né, Cris? exatamente isso. Exatamente isso. Então, eu colei aqui a resposta do Dr. Bá, mas Gente, eu tento aplicar na minha vida e ver que vira e mexe quantos anos trabalhando com isso, me reformando, e todo dia a gente encontra. O Dr. Bá dizia, né? Nós somos uma grande cebola e a gente vai descascando. Ele usava essa alegoria para explicar o tratamento do sistema floral. A gente começa tirando aquelas cascas de fora até chegar na raiz, que é o miolinho lá a dentro. sementinha. É, Que é a é isso aí. essência. Que E é a é a essência. essência. Ah, Que é a pureza, né? que é a centelha divina? Gente, que Seja lindo. Cada um né? bota um nome. Gente, eu coloquei agora, todo dia eu vou acordar e vou falar para mim qual é o meu interesse agora na minha vida. Porque eu acho que isso vai me trazer muito o estar presente no agora. Qual é o meu interesse agora? Porque às vezes eu fico presa, Cris. Ah, é TCC, é isso, é aquilo. E o TCC eu vou apresentar no final do ano. O estágio é daqui 15 dias. Então eu fico indo para lá achando que eu estou focada e assim, qual é o meu interesse agora? E quando eu sentar, eu fazer agora. Ah, vai surtir efeito lá na frente, é por conta do TCC, mas não adianta eu ficar aqui divagando lá. Achei show de bola, meu interesse na minha vida agora. É. Presente, agora. A gente vai planejando, né? O planejamento futuro faz parte. Então, as projeções, a gente vai projetar. O que a gente não vai fazer mais é ficar sofrendo por antecipação com algo que está para acontecer. A gente vai perder o sofrimento, a gente vai fazer todos os nossos planos, e planejar para alcançar os nossos objetivos de forma consciente e vai fazer o que precisa ser feito agora. Se eu faço o que precisa ser feito agora, eu não preciso me preocupar, vai dar certo lá na frente. Olha, eu vou te mostrar uma coisa que tem me ajudado muito. Eu nunca usei, e aí eu comecei a usar. Esse aqui, ó. Ah, e o planner. Eu programo o meu dia. Por quê? Porque eu comecei a achar no meio da pandemia que eu não estava fazendo nada. Então eu não valorizava as pequenas coisas que eu fazia. Então eu anoto, se você for ver assim, a pessoa olhar e falar assim, nossa, como ela tem agenda cheia de afazeres, eu coloco desde o mais simples até aquele compromisso importante. E quando eu chego no final do dia, eu olho e falo, cara, olha quanta coisa eu fiz. E eu comecei a ver que eu estava produzindo, porque eu estava achando que eu estava vegetando.
não faz mais do que a minha obrigação e a gente vai fazendo cada vez menos porque a gente vai baixando o nível de serotonina. Então foi uma fórmula que eu peguei. Então hoje antes de dormir, eu vou anotar e vou falar assim, qual é o meu interesse pela minha vida hoje? Isso aí. Vou integrar essa frase. Gente, Depois tu vai lá no meu canal do YouTube, tem uma playlist chamada Despertar era que Florais de a gente anota porque se não anotar não adianta. Eu sou assim, se eu não anotar, eu não sou ninguém. É Despertar Florais de Bach. E o seu canal tá como Cris Coe, Práticas Integrais. Terapias Integrais. Igual tá no seu Instagram. Igualzinho, Facebook, YouTube, Instagram, Cris Coe Terapias Integrais. Lá no YouTube, então, nessa playlist Despertar Florais de Bach, como é que eu tô fazendo? Eu tô trazendo os temas do livro, apresentando, comentando. É bem solto, assim. Eu vou falando e comentando partes do livro. E em cada dia eu comento um trechinho, um ensinamento do Dr. Bach e faço no final uma afirmação da virtude de uma essência floral. Eu vou fazer as afirmações das 38 essências. Então, quem está acompanhando, o legal é isso, que quem acompanha os vídeos, né, os programas diários, vai um dia fazer uma afirmação de uma das essências. Um dia, porque senão a pessoa já ia lá e falar assim, quantas já fez 5, vou fazer 5 afirmações. Não, eu posso começar do primeiro e ir fazendo sequencial? Pode. Tá. É porque eu sou economista, né? Não, é porque eu sou economista, senão eu pego lá qual é a afirmação, tem quantas? 5. Aí eu sou, isso aqui, a 5. Não, uma por dia. Isso aí vai depender de ti. Eu tô fazendo uma por dia porque os programas são diários, Sim. né? Então, para ficar um programa de 3 horas, eu faço ali 30, 40 minutos, 45 minutos no máximo. E desses, vamos botar 40 minutos. Desses 40 minutos, geralmente os últimos 10, 15 minutos é a prática de afirmação. Show. Então, no início eu comento alguma coisa do livro, um tema específico, e depois eu faço a afirmação. Então, fica um material muito bacana. Quem está acompanhando ao vivo está fazendo uma por dia, mas quem às vezes olha depois acaba vendo várias e fazendo. Mas o que é interessante está ali. Então, quando eu sentir, porque conforme eu vou ouvindo, esse floral aqui está trabalhando essa virtude. Então, nós já fizemos todas as essências do medo. Então, todas as essências do medo já estão lá, do grupo do medo. E aí, quando eu precisar de coragem, quando eu precisar ativar essas virtudes em mim, eu vou lá e escuto. Eu ia me rasgar inteira se eu não fizesse essa pergunta. Florais de Bach, quais? Porque assim, a gente entra na padaria, tem floral. Mas você vê no posto de gasolina tem floral. É verdade, eu fui no posto de gasolina, eu fiquei passada. Se tem alguma, eu não sei se fala marca, produto, qual é a de sua indicação, já que você vem de uma formação extensa, eu sei que o que você vai passar não é feito conhaque com 2 folhas de rosa, porque o pessoal, você sabe que tem de tudo. Tem de tudo. Tem. O que você... Primeiro, acho que seria bacana passar com uma terapeuta, porque ela vai fazer uma anamnese, ela vai ver quais são os seus medos e ver, dentre a gama de diagnósticos terapêuticos, diagnosticou, beleza, eu fui uma vez lá e eu tenho esses florais para tomar. Tem um lugar específico, confiável para tomar? Tem. Eu só uso os florais que são distribuídos pela Nelsons. Essa empresa, né, Nelsons, foi a única empresa que o Dr. Bach deixou como referência de autenticidade, ou seja,
o floral está sendo preparado como ele ensinou, como ele deixou escrito. A Nelsons, então, é essa distribuidora oficial até hoje, Ah, desde a década de 30, tá? show. É a, é a distribuidora oficial. Então, esse é o primeiro cuidado, porque eu sei que se vem da Nelsons, tem ali o controle de qualidade rigoroso pela Fundação Bar até hoje. E na internet a gente encontra documentário falando sobre o sistema de fabricação dos florais, o crescimento. É Aí bem tem a bacana, parte isso está teórica. disponível. Qualquer pessoa pode tomar floral? Bicho de estimação, olha, eu já esqueci disso também. Qualquer pessoa e bicho de estimação pode tomar floral? As minhas se tratam com floral. A minha cachorrinha eu adotei quando eu morava em Manaus. E ela era extremamente ansiosa, A agitada. minha, Eu, tá sim. eu morava sozinha lá, então eu ia trabalhar e ela ficava no apartamento. A minha irmã morou uma época comigo lá. Então, assim, minha irmã ia para a faculdade de manhã, eu ia trabalhar, minha irmã voltava da faculdade ali pela 1 hora da tarde. Às vezes ela tinha atividades na faculdade, trabalho, enfim. E ela ficava à tarde. Quando ela começou a trabalhar, ela também ficava fora de manhã e à tarde. Uhum. E a minha cachorra estava sozinha. Ela estraçalhou, destruiu a minha casa. E eu morria de medo que ela se machucasse. E ela, de fato, chegou a se machucar já com Ah, as peripécias. E eu comecei a tratar com floral, porque não tinha jeito, né? E só com floral. Hoje ela é um docinho. E trata com ai, floral vou dar floral hoje. para minha. Ai, derrubei todo o esquema aqui que eu tinha feito para segurar o celular, porque eu tô caindo. Então dá para usar com pet tranquilamente, sim. Tá. E pessoas de qualquer faixa etária, Bebê, criança, adolescente, adulto, idoso, jovem há mais tempo. experientes. Jovens há mais tempo. Eu tenho um professor que fala assim, eu adorei. Não são jovens há mais tempo. Eu tenho um professor que fala assim: eu não sou idoso, eu sou experiente. Eu acho que É isso aí. eu sou experiente. Falou, é? E agora eu gostei, jovem há mais tempo. Cris, eu acho que já tá dando tempo. Eu quero agradecer, não posso, vai que ele começa a derrubar e eu não tenho tempo de agradecer. Agradecer o seu carinho, por você ter me recebido, porque assim, eu conheço a Cris já tem um tempo, gente. Fiz curso com a Cris é um amor. O que ela é aí, ela é no curso dela, uma paciência de Jó, porque eu dei uma melhoradinha, eu era muito pior na minha efusividade. Muito obrigado por ter aceitado, por você ter dito que não foi uma coisa Ctrl+C, Ctrl+V, dá para ver que é a sua essência, está inserido dentro de você. Então, quem quiser, procura a Cris, manda direct. Hoje a gente conseguiu ver que assim a gente não precisa estar frente a frente para ter um atendimento acolhedor e de qualidade. Então, dá para chamar no direct, no WhatsApp, num canal e ter tudo isso que eu tive o privilégio de estar mais próxima, de conhecer, mas de ter e explicar a situação e contar com a Cris. Cris, muito, 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 muito obrigada, viu? De verdade, de coração, só enriqueceu mais o meu trabalho e agora o meu olhar para o meu TCC em qual é o meu interesse agora. Ficou para a vida essa frase. Coisa boa. Eu que agradeço, né, a oportunidade de falar. Para mim é sempre uma alegria muito grande falar de Floral de Bar. Então é uma inspiração. Então é muito gostoso. Parabéns pela iniciativa e pelo A trabalho. Cris não é só terapeuta, ela é formadora também. Você forma pessoas, já faz o seu. A pessoa quer se tratar, vai. Se a pessoa quiser aprender, vai. Ela tem uma paciência, gente, olha. Estou com um curso de radiestesia e radiônica aberto. Então, inscrições abertas. Só Show. procurar lá
os meus canais que tá a informação lá. É outro tema, não é floral, mas logo, logo surge aí o Sim. projeto do Floral à Distância. Aí eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. Se eu não estiver fazendo 599 mil coisas, né? Porque eu sou dessas. Eu sou do ar. Ar voa, gente. Eu preciso pegar uma pedrinha, preciso fazer meu mapa astral para ver se eu tenho terra, para dar uma terrada, Cris. Pelo amor de Deus, eu preciso terrar na vida. Então, às vezes eu abro o Insta, tem assim, de todas as pessoas que eu sigo, canais e tal, tem 15 fazendo live ao mesmo tempo. Assim, gente, para uma libriana, isso é o terror da É. vida. Ô, Assim, como é que eu vou tu é escolher um? libriana? Sou. Caí, nós estamos juntos. Gente, eu não sei o que eu faço. Então, assim, é um tema que eu gosto muito. Tem algumas pessoas que têm uma visão contrária da minha, por ser da área da saúde. Então, eu tive essa ideia mesmo para começar a quebrar preconceitos, para a gente poder aprender a trabalhar no processo multidisciplinar. E está acabando a live em 23 segundos. Muito, muito, muito obrigada por você não ser uma De pessoa que guarda conhecimento e sim que espalha. compartilhar isso aí. Beijo para todo mundo que esteve aqui com a gente também. Sucesso, Para lindona! você também. Obrigado, Cris, por tudo, viu? De verdade, de coração. E eu não falo de hoje.